Tamo aí, a 1000 por hora, que o Fox Sports Rádio hoje tá quente. E olha só, você que tá em casa aí no seu smartphone, tá louco, as pessoas não largam mais smartphone. Hoje nosso convidado, daqui a pouco vai falar o Ivan Drago da Transamérica. Rapaz, eu nunca vi isso. O Ivan Drago falou pra gente que tá fazendo terapia, que ele fica tanto tempo, você não consegue conversar com o cara. Você olha com ele, ele tá assim, ó. É a terapia da libertação. Lembra de Tommy do The Who, a ópera? Que ele ficava no pinball? O Ivan Drago é no celular, ele não fala com as pessoas, ele não convive mais. Eu entrei com o estacionamento, ele me deu bom dia. Ele não fala. Então você que tá igual o Ivan Drago aí, não sai do seu smartphone, vai estar nos assistindo, manda seu Twitter aqui pra gente, manda seu comentário, sua pergunta com a hashtag FS Rádio Brasil. E você também pode mandar o seu WhatsApp em vídeo aí, celular no horizontal, o nome e a cidade de onde vocês estão falando, que vai pro ar. Manda as coisas bacanas, coisas bem-humoradas, divertidas. Manda pergunta polêmica mesmo aqui, porque o que esses caras gostam desse programa é de polêmica. E olha só o que vem pela frente aí. Vamos lá. Vai ter muita emoção no Fox Sports Rádio de hoje. Afinal, Tite é 100% com a seleção brasileira. Ainda pelas eliminatórias, a recuperação da Argentina. Messi deixou o dele e salvou a pele de balsa para delírio do narrador. Vai clavar Messi. O Brasileirão voltou. Flu e Furacão empataram. Um resultado bom para o Corinthians, que joga hoje contra o Figueira. Tem ainda o Flamengo em campo. O cheirinho persiste. E o Aeroporto ontem. Festa verde em Congonhas para o Palmeiras, que decolou e está lá em cima no Brasileirão. Tem isso e muito mais hoje no popular Fox Sports Rádio. E prometemos que não vamos falar hoje de Carol Portalupi. Acho que não, viu? É isso que acontece. Vocês vão ver o que vai ter muito mais nesse programa. Muito mais. E olha, pena que o Mano ontem não estava lá em Congonhas, no aeroporto, que o Mano quase que chega de viagem na mesma hora. Você imagina a recepção que o Mano ia estar? Daqui a pouco vocês vão ver tudo isso e muito mais aqui no Fox Sports Rádio. Lá no celular, Ivan. Aí você imagina. Começando mais um Fox Sports Rádio, galera. Vamos mandar seus tweets pra gente, hashtag FS Rádio Brasil. Vamos mandar seus WhatsApp em 011 99390 4545. Mas antes, rapaz, nós vamos direto, sabe pra onde? Larga o celular, Ivan Drago. Nós vamos direto agora pra Munique. Olha com quem tá o Paulo Lima. Que legal. Com o Rafinha. Vai, palmas pro Paulo Lima. E olha a cadeira que ele tá sentado, cara. Vai ser o carro. Pô, vocês estão num trono, Paulo Lima. Trono pode ter duplo sentido. Ô Benja, boa tarde pra todos. Olha, você não viu porque o Rafinha deu uma mudada aqui no visual, entendeu? Deu uma mudada aqui na estrutura. A poltrona que tinha aqui era a poltrona de rei, mas o E aí a gente está aqui com o Rafinha, agradecendo ao Rafinha. Obrigado. Pela gentileza de receber a gente aqui, temperatura de 2 graus, enfim. Tudo muito aquecido, muito bem carinhoso, como sempre o Rafinha, né? Aconchegando e recebendo os canais Fox Sports. Para começar o papo, tá bem de fone, hein, Rafinha? Eu tô te atrapalhando, o retorno, tá tudo na boa? Não, tá tudo tranquilo. Tranquilo. Tudo certo, tudo certo. Rafinha, como é que tá aí? 11 anos aqui no futebol alemão. Uma nova vida agora com o Ancelotti, italiano, que tem 3 títulos de Champions. E é o sonho do Bayern conquistar também a 3ª Champions, conquistar o 5º título alemão. Conta um pouquinho dessa nova fase da tua vida com o técnico campeoníssimo, com o Carlo Ancelotti. Obrigado, Paulo, pelo carinho. Um abraço a todos vocês aí, pelo carinho sempre comigo também. É um prazer recebê-los aqui em casa. Já é o 3º treinador, né, que eu tenho o prazer de trabalhar aqui no Bayern, né, com o Jupp, com o Pepe, agora com o Ancelotti. Mais uma experiência, né? Mais uma experiência que vem acrescentando muito para nós, para todo o nosso grupo e particularmente para mim também, né? Que tô tendo a oportunidade de jogar, né, quase sempre com o Carlos, que é um treinador que, né,
tem um currículo e uma trajetória no futebol invejável. E fico feliz de estar fazendo parte do grupo dele. E nesse momento em que você tem essa nova fase da sua vida, eu queria que você falasse um pouquinho da diferença do Pepe para o Ancelotti, né? Porque um é um estilo completamente diferente do outro. Como é que foi e como é que está sendo essa sua mudança de comportamento dos técnicos? É claro que assim, a mudança existe, né? A mudança existe. O Pepe é um treinador mais jovem, né? Um treinador que está mais, se eu não me engano, acho que é o 6º, 7º ano dele como treinador. Então é um treinador que está ainda aí, né, sempre intensivo nos treinamentos, né? Sempre ali rápido, sempre pilhado nos treinos, sempre tentando passar as... É um treinador mais maduro, né? Um treinador já mais experiente, já tem a figura mais de paizão, assim. Então, não que não seja um treinador também que tá ligado, que tenha, assim, a mesma dinâmica que o Pepe tem. Mas é um treinador que tem o seu método de trabalho, é um pouco mais tranquilo, mas também é um treinador que, né, tá passando muitas coisas novas pra gente. E o grupo só tem a agradecer isso. E você tem ideia de que esse Bayern do Ancelotti caminha na mesma força que tinha o Guardiola e pode ter a conquista do sonho que é de todo o clube europeu, levantar mais uma Orelhuda, levantar mais uma Champions? É uma competição muito difícil, né, Paulo? É uma competição muito difícil e às vezes o pessoal até fala que o Pepe ficou 3 anos no Bayern e não conseguiu, né? Mas o Bayern tem aí não sei quantos anos já no futebol e conquistou aí poucas. Conquistou 4 e nós tivemos a felicidade de participar da quinta conquista. Então não é um campeonato fácil. A gente tem a felicidade e o prazer de todo ano estar chegando nas finais. Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil chegar até a final, mas claro, né? Não chegamos com o Pepe 3 vezes, batemos na trave 3 vezes na semifinal. E o Ancelotti é um treinador que também já ganhou várias vezes esse torneio e sabe como chegar até a final, né? A gente espera que com ele a gente possa chegar na final de novo e, se possível, trazer mais uma vez esse troféu que pra gente é o maior prêmio. Sim, de falar um pouquinho de futebol brasileiro. Acompanhou a seleção, mais uma vitória em cima do Peru? Então, eu não vi o jogo porque foi um pouco tarde aqui, mas assim, vi o resultado hoje pela manhã e, claro, né, feliz que o Brasil está reencontrou o bom futebol e, né, as vitórias estão aparecendo, o Brasil está jogando bem. Fico feliz por o futebol brasileiro estar novamente aí, né, figurando entre os melhores. Beijo aí, amigos. Rafinha, direto de Munique, Fox Sport Rádio com exclusividade. É com vocês aí. Grande Rafinha, é um prazer falar contigo. O Rafinha sempre dá grandes entrevistas. O legal do Rafinha é que ele nunca pipoca, além de jogar muito. Rafinha, no último mês, eu tive o prazer de entrevistar 2 grandes treinadores aqui do futebol brasileiro, no meu programa lá no Aqui com o Benja. Um foi o Vanderlei e o outro foi o Tite. Os dois falaram, quando eu perguntei quem é o melhor treinador do mundo, os dois falaram que era o Ancelotti. Ok? Os dois falaram isso. Só que o Vanderlei causou uma polêmica porque ele falou que o Guardiola é muito mais marketing do que outra coisa. Você foi treinado por ele. O Guardiola é puro marketing ou o homem conhece pra caramba do assunto? Rapaz, isso aí é briga de gente grande, não me coloca nisso aí não. Não, mas ele falou que era só marketing. Não, o Pepe ele só marketing. Então, isso aí assim, eu não posso me meter nisso aí não, Benji. Isso aí eu tive o prazer de trabalhar com o Pepe 3 anos e foi assim, foi ótimo, acrescentou muito, eu aprendi muitas coisas com ele. Eu não tenho que falar dele não, pra mim é um grande treinador. E pelo contrário, né, eu acho que o marketing, não sei se... o Vanderlei deve saber, né, porque ele deve ter falado dessa declaração, mas assim, foi muito bom trabalhar com ele, eu só tenho a agradecer só. E também estou tendo a oportunidade de trabalhar com outro, que os 2 treinadores aí que você citou, o Tite e o Vanderlei, apontaram como o melhor. Então, quem tem a ganhar com isso aí, eu acho que sou eu. Por isso você está sentado numa cadeira bonita que nem essa, Rafinha. Pascoal, pode perguntar pro Rafinha aí. Rafinha, boa tarde para você, é o Pascoal que está falando. Você tomou uma decisão em um dado momento da sua carreira de não jogar pela seleção brasileira. Por que isso? Pela decepção, pelo momento que você estava vivendo, pelos problemas de ter que viajar para o Brasil, enfim. Por que essa decisão, Rafinha? Que você é um cara tão importante, era tão bom jogador para a seleção do Brasil, como você poderia ser utilizado nessa posição?
E aí, Pascoal, tudo bem? Tudo bem. Legal, Pascoal, essa pergunta eu sempre gosto de responder, porque às vezes as pessoas que escutaram, às vezes outras pessoas venderam na imprensa, não é a resposta correta. Eu não disse não à seleção brasileira. O problema foi o seguinte: naquele momento que eu fui convocado pelo Dunga, pelo contrário, tenho que agradecer o Dunga muito, porque me deu a primeira chance na seleção brasileira em 2008, né, de realizar o meu sonho, que era jogar pela seleção brasileira. Só que naquele momento que o Dunga me convocou, ano passado, o Dunga já fazia 2 anos que estava na frente do comando da seleção, e eu não tinha sido convocado nenhuma vez. Sempre jogando no Bayern de Munique, conquistando títulos. Eu acho que quando você joga num time um time grande como é o Bayern de Munique aqui na Europa, sempre jogando, sempre disputando títulos, você tem um carinho, uma atenção da seleção do seu país. Claro, o Brasil sempre teve bem representado de laterais direito, que era o Maicon, o Daniel, o Danilo, que está no Real Madrid, que estavam sendo convocados. E eu não estava sendo convocado, sendo lembrado nem como terceiro, porque às vezes um falhava, o outro não ia, e eu não estava sendo lembrado. Então eu achei que eu tinha que dar prioridade aqui no Bayern, porque eu falei, se eu não estou sendo lembrado como primeiro, como segundo, nem como terceiro, o quarto, assim, isso não é concorrência, no meu modo de ver, né? O quarta opção não é concorrência. Então, Pascoal, assim, eu acho que eu naquele momento, eu achei melhor, né, me dedicar ao Bayern, que eu estava vivendo um ótimo momento, como estou vivendo ainda, graças a Deus, já faz 6 anos. Então, acho que eu achei melhor dar prioridade aqui pro Bayern, que era onde eles estavam me colocando para jogar sempre. Eu estava sempre tendo uma sequência de jogos, e na seleção eu não vinha tendo sequência. Foi isso porque eu pedi a minha liberação naquele momento. Ô, Rafinha, o Fábio Sormani vai fazer uma pergunta para você agora. Então, Rafinha, boa tarde, é um prazer falar com você. Na esteira dessa pergunta, eu faço outra. Você reformula nesse momento o seu posicionamento? Se por um acaso o Tite te convocar, você aceita essa convocação? Ô, Fábio, tudo bem? Assim, é legal. Eu fico, como eu já falei assim, eu não gosto de ficar falando de seleção, porque às vezes o pessoal tem outra interpretação, né? Acho que a gente está cavando. Eu até quando com o Pepe, ele teve esse problema, que o Pepe falou, mas por que você nunca fala de seleção brasileira? Eu acho que a gente não tem que ficar falando de seleção. Acho que assim, no meu posicionamento, claro, hoje, se vier uma convocação, eu sou brasileiro, tenho jogo no clube e estou à disposição. Mas assim, eu não gosto de ficar falando de seleção, porque senão o pessoal acha que tá cavando, quer voltar para a seleção agora, quer não sei o que, não. Eu faço meu trabalho. Acho que quem tem que falar por mim são meus pés nos jogos. Então eu acho que, assim, se eles acharem que eu devo ser convocado, eu estou à disposição. Mas eu não gosto de ficar falando assim, porque às vezes uma pessoa interpreta de um jeito. Aquela época o Brasil estava mal, você não queria ir. Agora o Brasil está bem, você quer voltar para a seleção? Não. Eu faço meu trabalho. Se eles acharem que eu devo ser convocado, eu estou à disposição. Mas sem forçar nada, sem cavar nada, porque eu não gosto desse tipo de coisa. Até evito falar, porque senão as pessoas acham que a gente já está querendo cavar uma convocação. Você está coberto de razão, porque aí o Rafinha fala, vem vocês aqui que são os corneteiros, tá vendo? Olha o Rafinha querendo se convocar. Tá, parabéns, Rafinha, é isso mesmo. Puxar saco. Isso foi uma direta pra vocês, são chatos pra caramba. Saco. Vocês ficam cornetando os caras, aí os caras estavam cobertos de razão. Aliás, quando ele tomou parabéns pro Rafinha. Só pra dizer, só quando ele tomou, Rafinha, o Pascoal que tá falando, quando ele tomou a decisão de não ir pra seleção, eu concordei com ele. Aliás, quase todos nós concordamos com a decisão dele, uma decisão individual. O ser humano pode escolher ou não jogar pela seleção brasileira. Você não pode determinar, você tá querendo determinar também? Eu não, tô falando o contrário. O senhor Tite, rapaz tá lá ouvindo. O senhor é o Tite, o senhor quer convocar a seleção? Olha a cadeira que o Rafinha tá. Vamos respeitar o cara, parceiro. Só por essa cadeira. Flavinho, faz aí tua pergunta pro Rafinha lá, ao vivo, lá de Munique, com o Paulo Lima. Boa tarde, Rafinha. Olha, essa puxada de saco do Benja, no final vai resultar que ele vai pedir uma camisa do Bayern pra você, com o nome dele, alguma coisa assim, vai pedir pra você mandar, pode ter certeza. Esse é o roteiro lógico de todas as entrevistas. Mas, rapidamente, você deve, é claro, você não viu o jogo de ontem do Brasil, de hoje, né? Foi hoje de madrugada, mas obviamente está todo mundo na Europa acompanhando esse novo momento da seleção brasileira, 6 vitórias seguidas e tudo mais. Qual tem sido a visão, especialmente da imprensa europeia e alemã, dessa seleção brasileira que vive um momento muito diferente daquele do 7-1, por exemplo? Não, é legal. É legal porque, assim, de uma forma em geral, isso assim deixa a gente bem também, né? O pessoal vê que o Brasil tá de volta, tá jogando bem de volta, tá, né,
tá com um comando legal, que é o Tite, a comissão técnica dele, tá, né, resgatando essa vontade do jogador de estar representando o Brasil. E é legal, valoriza pra gente, porque todo mundo sabe, né, assim, não é porque aconteceu aquela derrota que o Brasil, que aconteceu, que nós não ganhamos a Copa do Mundo, todo mundo criticou, mas assim, todos sabem aqui, são bem respeitosos nessa parte, que o Brasil nunca vai perder a hegemonia. O mundo do futebol deve muito a nós, brasileiros. Então, assim, todo mundo vai ficar feliz de ver que o Brasil tá de volta jogando bem, tá sempre figurando entre os melhores, que o Brasil sempre foi uma seleção muito respeitada. Então, esses jogadores que hoje estão representando o Brasil estão fazendo muito bem, e isso deixa nós brasileiros que estamos aqui fora do Brasil, aqui na Europa, com moral também, que isso aí, o que acontece aí, né, reflete aqui. Então, eu fico feliz. E, claro, como você já disse, não deu para assistir porque foi um pouco tarde, mas a gente, né, acompanha nas notícias aí que o Brasil está jogando bem, jogou bem também de novo e conseguiu mais uma vitória. Rafinha, aguenta aí que a gente só tem mais 64 perguntas, a gente promete te liberar rapidinho. O Mano quer fazer uma pergunta para você. Caraca, 64. Antes de mais nada, boa tarde aí pro Rafinha aí também, parabéns aí por tanto tempo jogando na Alemanha, isso não é para qualquer um. Rafinha, antes de mais nada, eu queria recapitular um fato. Você, o ano passado, aí, no meio do ano, se eu não me engano, pediu para que você tivesse a cidadania alemã. E acho que em dezembro você conseguiu o seu passaporte. Eu queria saber se você está apto hoje a ser convocado para a seleção alemã. Essa é a minha primeira questão. E a segunda, se você tiver apto a ser convocado pela seleção alemã e tivesse o convite do Joachim Löw, tá certo? O comedor de catota, e o convite do Tite, se você tivesse a opção de escolher uma das duas seleções, hoje você vestiria a camisa de qual seleção? Eu não parei para pensar nisso ainda não, cara. Eu tirei o passaporte alemão, né? Tenho o passaporte, sou cidadão alemão agora, né? Também minha família toda também está tirando o passaporte. E assim, essa é uma situação que às vezes muita gente colocou isso, que eu estava tirando, que eu deixei de ser convocado para a seleção, que eu pedi dispensa da seleção para jogar pela seleção alemã. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Já faz muito tempo que eu estou na Alemanha, então todo mundo sabe que os alemães têm um carinho muito grande por mim. E eu também sei disso porque é um país que me acolheu muito bem, praticamente minha carreira inteira, são 10 anos que eu estou na Alemanha. Então essa situação, como pode dizer, essa suposta troca de seleção foi criada por outras pessoas, não por mim, que eu jamais deixei, eu em nenhum momento falei que eu estou deixando de ir para a seleção brasileira para jogar pela seleção alemã, não. Eles, claro, gostam muito de mim, sempre comentam isso nos jornais, nos canais de televisões, mas eu não parei assim para decidir, para falar isso, que eu vou jogar para a seleção, deixei de jogar pela seleção brasileira, não. Na verdade, eu vou ser bem sincero, quem me conhece sabe disso, minha família, meus amigos estão sempre em volta aqui do meu trabalho, de mim. E eu não penso nisso, cara, não penso nisso mesmo, porque eu acho assim, a seleção é a consequência do que a gente faz no clube, né? E se alguém acha que eu devo ser convocado, eu vou, porque eu sou brasileiro, todo mundo sabe disso, fui convocado para a seleção brasileira, já joguei fui convocado algumas partidas, né, pela seleção principal, categoria de base, fiz todas na seleção brasileira. Então é assim, às vezes o pessoal fala, mas por que então você não foi? Eu não fui porque eu não estava sendo convocado. Mas assim, eu sou brasileiro, cara, sou brasileiro, estou à disposição, né, se futuramente achar que eu devo ser convocado, estou preparado. E assim, eu não tenho esse pensamento ainda não de jogar pela seleção alemã, isso aí não passa pela minha cabeça nesse momento, não. Só mais duas perguntinhas, o Ivan Drago vai fazer, o Vitor chamou do meio do Rio. Mas é que o Mano tocou no assunto, Rafinha. Se você encontra o Joachim Löw, o treinador da Alemanha, ele vem te cumprimentar, você fica com as duas mãos no bolso ou você dá a mão para ele? Pô, bem, isso é terrível, cara. Então, tem essa situação aí, né, cara? Não é normal, não, né? Mas assim, eu fazer o quê, né? Tem que pegar na mão dele, né? Nossa senhora. Eu, pra cumprimentar ele, eu levava 2 álcool gel. Ivan Drago, faz tua pergunta aí pro Rafinha. Rafinha, prazer em ouvi-lo. Toda e qualquer derrota aqui no Brasil, da seleção brasileira, é relacionado ao 7-1. Como é que a crônica alemã se comporta com relação a esse assunto até hoje? Com respeito, ou você acha que em determinados momentos, ao falar sobre esse assunto, eles faltam um pouquinho com respeito? E como vocês, brasileiros, tiveram que se comportar e se adaptar a esse tipo de situação depois do 7-1, Rafinha? Com quem eu tô falando? Com o Ivan Drago. O Ivan. Ivan, essa pergunta é inteligentíssima.
essa pergunta é inteligentíssima. Muita gente acha que o pessoal aqui atribui tudo o que acontece no Brasil com aquela semelhante àquela derrota que teve no 7-1. Não, isso aí aqui, ainda bem que os alemães têm outra cultura, né? Eu falo ainda bem porque o alemão não é igual o brasileiro que fica martelando nessa mesma tecla que foi essa derrota que nós tivemos para a Alemanha. Isso é coisa passada. Até nós brasileiros mesmo, até vocês também fazem o esporte aí formam uma opinião muito grande. Esse assunto, acho que assim, tem que ser esquecido, porque, claro, isso aí não vai apagar nunca da memória de ninguém, mas assim, tem que ser esquecido porque o tempo passou, a seleção tem nova cara, novo treinador, novos jogadores. Então é assim, eu acho que tudo que acontecer daqui para frente, o pessoal vai ter claro isso, por quê? Porque foi uma derrota de expressão numa semifinal de Copa do Mundo, mas eu acho que não tem que ficar ligando essa derrota com esse 7-1, porque aqui ninguém fala mais disso, é passado, todo mundo sabe que isso foi uma fatalidade, jamais vai acontecer de novo, eu espero, né? Então, assim, é uma coisa que já é passada. Agora, quanto nós brasileiros, claro, não tem jeito, sempre sobra uma piadinha, sempre sobra uma brincadeirinha, mas fazer o quê, né? A gente tem que levar, tem que aceitar, mas isso aí ninguém vai poder tirar, né? Essa brincadeirinha, às vezes uma gracinha sempre sobra, né? Principalmente no meu time aqui. Mas fazer o quê, né? Não dá boi não, Rafinha. Você é grande, você é forte, mete a porrada nesses gringos aí. Você tem tamanho para isso. O Vitorino Sherman vai fazer uma pergunta do Rio de Janeiro aí pro grande Rafinha aí, grande cara aí. Contigo aí, Vitor. Grande beijo, um abraço para você, Rafinha. Parabéns aí pelo teu sucesso na Europa. Um abraço para você. Eu queria saber de você o seguinte, o futebol brasileiro vive um novo momento, na seleção pelo menos. Todo mundo está acompanhando o que vem acontecendo com a equipe do Tite. Dá vontade de fazer parte, Rafinha não está cavando nada, hein? Sou eu que estou perguntando. Dá mais vontade de fazer parte de um momento como esse, por tudo que você tem visto, por tudo que você tem acompanhado, pelas declarações dos seus companheiros? Essa é uma. E vou aproveitar a segunda. O fato de você ter agora a nacionalidade alemã, você na tua cabeça tem um prazo para ser convocado assim, para a seleção brasileira, ou você fica à espera disso por tempo indeterminado? Por exemplo, se daqui a um tempo você não for convocado e vier uma convocação da seleção da Alemanha, você aceita ou você tem um prazo até a Copa do Mundo, por exemplo? Você se coloca um prazo? Eu não tenho, assim, na verdade, é o Vitorino, né? Vitorino. Eu não tenho essa, cara, eu vou dizer assim, essa obsessão por jogar, assim, de querer ser convocado a todo vapor, não. Claro que é legal você estar fazendo parte da seleção. A seleção está os melhores. Então, com certeza, não só eu, qualquer jogador brasileiro quer estar na seleção brasileira. Mas, assim, a gente sabe que tudo isso aí, às vezes, não depende só da gente, né? Então, a gente tem que ter paciência. No meu caso, eu tenho paciência e tenho tranquilidade. Já tenho tranquilidade e maturidade também para lidar com isso, né? Teve já outras ocasiões que, claro, quando você é mais novo, tô com 31, claro, estou muito bem ainda, graças a Deus. Graças a Deus, bem. Mas assim, tem outros momentos que você está ali obcecado para ir para a seleção brasileira, quer jogar, tal. Quem não tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo? A única coisa que falta para mim ainda na minha vida é disputar uma Copa do Mundo, porque graças a Deus os outros campeonatos que eu joguei, conquistei os títulos e pude jogar todos. Então, assim, é uma coisa que falta na minha carreira, claro, mas não é uma coisa assim que eu tô obcecado, não. Assim, eu não tenho prazo, Vitorino, não tenho prazo para escolher se a seleção não me convocar ou jogar para outra seleção, não. Eu tô tranquilo, eu prefiro continuar fazendo meu trabalho aí como eu venho fazendo, e graças a Deus tô triunfando aqui na Europa, triunfei, né, conquistei todos os títulos, graças a Deus que disputei. Então, assim, acho que isso aí eu acho que é mais um detalhe, acho que é a cereja do bolo aí. Se tiver que acontecer, eu vou ficar muito feliz, mas se não tiver também, se não acontecer também, eu estou feliz do mesmo jeito. Então, acho que, né, eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho. Se achar que eu devo ser convocado, vou com maior boa vontade, mas se não também estou feliz que estou jogando em um grande clube na Europa e estou fazendo um bom trabalho. Rafinha, olha, o Paulo Lima vai terminar com você aí. Quero dar até parabéns pro Paulo Lima aí. Baita entrevista que o Paulo Lima conseguiu, que o Paulo Lima vai fazer também com o Rafinha. O Paulo Lima mandou muito bem. Da nossa parte, que queria te agradecer muito, Rafinha. A gente torce muito por você.
que além de tudo, você é um cara muito bacana, você continua com a mesma humildade de sempre. A minha camisa do Bayern você pode entregar para o Paulo Lima, eu pego com ele no Rio de Janeiro. O Felipe Massa, essa semana, me convidou, eu e minha família, para passar o Réveillon em Mônaco. Depois eu posso, com o maior prazer, com a minha família, passar mais uma semana na tua casa em Munique. Muito obrigado da nossa parte aí, um grande abraço pra você. E o Paulo Lima aí. Palmas pro Paulo Lima, pô! Paulo Lima, é contigo aí, Paulo. Ô Benja, só para a gente finalizar com o Rafinha e também para avisar os assinantes, né, os amigos do Fox Sports, e nós tivemos ontem com o Ancelotti uma entrevista exclusiva aqui que vamos exibir em breve, numa gentileza que o Rafinha até classificou. Como é que você falou, Rafinha, a história do Ancelotti aí com a imprensa aqui internacional e o que os canais de Fox Sports conseguiu aqui com o Ancelotti? Não, vocês estão com moral, né? Estão com moral porque assim, já vai fazer 6 meses que ele chegou no Bayern aqui, não fez uma entrevista assim, né? Principalmente com alguma televisão brasileira. Então, falei pro Paulo aqui, Paulo, vocês estão com moral, então na frente, porque, pô, nem com a televisão aqui da Alemanha ele tá fazendo entrevista e vocês conseguiram uma exclusiva, então, pô, tem que parabenizar mesmo. Ressaltou uma coisa importante que o futebol brasileiro reclama muito, que é do calendário. E você falou aqui, e eu queria que você desse esse depoimento. Como é que é? Não tem negócio de concentrar no sábado e só jogar no outro sábado, né? O futebol europeu também está nesse ritmo. Tá, assim, esses meses agora, né, vocês sabem que é difícil. Agora, setembro, outubro, novembro, né, como que a gente fala, semana inglesa, né? São jogos de sábado, quarto, sábado, são 3 meses aí direto, então, às vezes para pela seleção, mas são jogos diretos, então, né, não tem pausa, não. Cada 3 dias tem um jogo, então a gente tem que estar, né, ligado e preparado, porque às vezes o pessoal acha que não, aqui o calendário é a mesma coisa. Claro, não são, tem menos jogos que no Brasil, com certeza, mas assim, são vários jogos e claro, a intensidade um pouco mais alta que no Brasil, mas assim, o calendário também é cheio. Os brasileiros que jogam na Europa normalmente têm um sonho de voltar. Esse teu sonho também tem esse prazo na tua cabeça ou pelo menos por enquanto não passa por isso? Porque tem gente que você vá pro Corinthians, né? Tá todo mundo querendo que você vá pro Corinthians. Rapaz, não, eu vou voltar sim pro Brasil, vou voltar sim, claro que é o meu desejo da minha mãe, também da minha família toda, de ver eu jogando no Brasil novamente. Mas assim, quero jogar mais uns aninhos aqui na Europa, né? Que tenho mais uma lenha para queimar ainda aí em alto nível. Então aí depois quero, claro, voltar pro Brasil e desfrutar do Campeonato Brasileiro também, que eu tive o prazer de jogar só 1,5 e já fui vendido. Pelo Curitiba, né? Pelo Curitiba, então, claro, futuramente vou voltar sim. Tá bom, Rafinha, obrigado super obrigado pelo carinho, pelos canais Fox Sports, pela atenção que você teve com a gente. Obrigado. E em breve, com certeza, você também será recebido, como sempre, com carinho por nós todos lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde você quiser. Bem, amigos aí do Fox Sport Rádio, valeu demais, agradecendo ao Rafinha, agradecendo todo aqui também ao Léo, que é o responsável pela parte de imprensa aqui do Rafinha, né? E, acima de tudo, pela gentileza, pelo carinho, e abrir as portas da casa dele para o Rio. Amanhã, chegando por aí, em breve teremos um bom material sobre a entrevista com o Ancelotti e, é claro, também a participação do Rafinha nessa reportagem. Um abraço para todos aí, até breve. Parabéns, Paulo Lima, e não esquece, eu pego minha camisa do Rafinha amanhã no Rio de Janeiro com você. Obrigado, Paulo Lima, um abraço. Parabéns, um abraço pro Rafinha. Beleza, bem, já pode deixar. É nóis, Rafinha, boa. Valeu. Boa, Paulo Lima, parabéns. Cara, muito legal essa entrevista que o Paulo Lima fez aqui com a gente, participou com a gente, vai fazer outras muito legais aí. Paulo Lima mandou muito bem. E você vê, né, as benesses que a profissão nos dá. Eu vou passar minhas férias esse ano, eu não vou gastar R$1, amigo. Eu vou pra Mônaco, uma semana na casa do Felipe Massa, que ele convidou com a minha mulher. Por educação, não tá. E agora, ele já mandou até passar. E agora eu vou passar a semana na Alemanha depois, na casa do Rafinha. Eu, minha mulher, meus filhos. Mônaco pra Munique. Agora eu preciso arrumar alguém, eu preciso arrumar alguém na Bahia pra voltar e pegar uma semana aqui no Brasil. Nunca convide o Benja por educação, porque ele aceita. Ele aceita. Lógico que eu aceito. Muito legal, muito legal. E por falar em aeroporto, viagens, ontem o aeroporto de Congonhas mudou de nome. Legal, ontem foi o Aeroporco, né? Uma loucura o que a torcida do Palmeiras fez ontem. O Palmeiras estava embarcando para Belo Horizonte, para jogar com o Atlético Mineiro. O Palmeiras joga com o Galo, um jogão. E o que a torcida do Palmeiras fez no aeroporto de Congonhas ontem foi sacanagem. Aeroporco, batizado agora de Aeroporco. Vamos ver o que aconteceu ontem. Vamos ver o que aconteceu ontem no aeroporto de Congonhas. Vamos ver. Vamos lá?
Muito legal. Coitado, porque já não tem cabelo, ficou. Não tem. O cara que fez o plano dele deve perder a sensação. O cabelo do Cuca parece do Marinho, parece. É o pior implante que eu vi na minha vida. Responsável. Doente. Bom, muito legal aí, olha que festa fez a torcida do Palmeiras ontem no aeroporto, né? O antigo aeroporto de Congonhas, aí ontem foi batizado de aeroporto. Rapaz, mas aí não, né? Sinalizador e fumaça dentro do aeroporto. Como não? Festa é festa, bacana. Festa é festa. Não, festa é festa, não dentro do aeroporto, né? E daí? A festa é muito legal, mas fumaça não, né? Aqui não. Sinalizador não, né? Fumacinha, você tá de brincadeira, velho. Festa é festa.
Agora você vai... Que festa, lógico. Você vai estipular o que é festa e o que não é festa? Não. Dentro do aeroporto, a festa que a torcida do Palmeiras fez é muito legal. Lógico que é. Só que não precisa ligar sinalizador dentro do aeroporto. Agora, a festa é legal pra caramba. Acender sinalizador no ginásio, qual que é a diferença? É muito legal, é isso mesmo. Os jogadores... Festa é festa. Festa é festa. Não agrediram ninguém, não bateram em ninguém. Mas eu acabei de falar que a festa foi muito legal. Eu acabei de elogiar. Eu só falei para não ligar um sinalizador dentro, o fumaça dentro. Vai ligar, é uma resposta ao promotor. Como é que chama? Castilho? É isso, Paulo Castilho? Paulo Castilho. Que não permite a circulação nas ruas. Fizeram no aeroporto que deveriam fazer na arquibancada. Não, e na rua. Não, o promotor Paulo Castilho, é ele mesmo, não estou dando o nome da pessoa errada. Tá querendo proibir, ou já proibiu? Já proibiu. Que as pessoas do estádio façam festa em volta do campo do Palmeiras, do estádio. Já não podia fazer dentro, né? Quer dizer, dentro já não pode fazer nada. Agora não pode ir na rua mais, porque segundo o senhor Paulo Castilho, incomoda as pessoas, sei lá o quê. Não pode fazer festa mais na rua do estádio do Palmeiras, que é uma das coisas, das manifestações mais bonitas que a gente tem ultimamente no futebol, principalmente porque são pessoas que não conseguem mais pagar. Eu vi hoje os preços dos ingressos dos próximos jogos do Palmeiras são estratosféricos. Aumentaram. Que querem estar pelo menos perto do clube, perto do Palmeiras. Não pode ir na rua mais, não pode mais. Quer dizer, você prejudica os caras que têm comércio ali, que tem bares, que tem restaurantes e tudo mais, que atendem aquelas pessoas todas. Não pode. Então fizeram muito bem os palmeirenses de ir ao aeroporto e mostrar que futebol é isso aí, é festa. Eu também acho, Flavinho, eu concordo. Aí a festa foi muito bonita. Eu acho que o Palmeiras ele precisa desse apoio também. Não é por isso que o Palmeiras vai ser campeão. Mas o torcedor do Palmeiras ele mostra aí uma força e dá uma moral pro time. Eu acho que isso é legal demais. Eu acho que é legal demais. É uma festa, não agrediram ninguém, tá certo? Apoiaram o time. Gente, pelo amor de Deus, o aeroporto não foi fechado pra torcida do Palmeiras fazer uma festa. A festa é bonita, é legal, ok. Só que tinha gente que dependia de pegar avião, descer no desembarque, etc e tal. Não pode fazer isso. O torcedor do Flamengo fez isso há um mês, vocês não tá errado, não, tá errado também. Vocês não falaram nada na oportunidade, imagina. Vocês elogiaram, inclusive. Não pode. Aliás, a torcida do Flamengo lançou moda. A torcida do Palmeiras está vindo a reboque. Não, do Corinthians lançou moda. O Corinthians foi lá pro Chelsea, lá contra o Mundial. Foi sinal de Mundial. A torcida do Santos fez contra o Barcelona. O negócio é o seguinte, você não pode fechar a polícia. Esse é um problema da polícia. Esse é um problema da polícia que, mais uma vez, se mostra incapaz de resolver um problema desse. Você tem que se reservar uma área e deixar para o pessoal fazer a festa. Você não pode fechar um aeroporto porque os caras vão lá receber a delegação do Palmeiras, ou do Corinthians, ou do Santos, ou do Flamengo, ou seja lá de quem for. Não pode. Mas durou você meia hora. Não. Você acha pouco? 15 minutos. Você acha pouco? Vai embora todo mundo. Primeiro que eu não estava lá, não sei quanto tempo durou. Então, se você que tenha durado 5 minutos. Que tenha durado, não sei. Pois poderia ter pedido. Não sei. Não pode fechar o aeroporto. Não pode fechar uma via. Você não pode fechar Paulista. Você não pode fechar um aeroporto. Você não pode fechar nada. Nada. Pois é. Se é sua, é minha também. Se é sua, é minha também. Se você quer fechar, eu quero passar. Bom, pera um pouquinho. Fechada de domingo é outra história. É um negócio muito legal que a Prefeitura de São Paulo faz para que a população possa usufruir da avenida. Isso é um ponto. Fecha lá na hora. Esse é um ponto. O segundo ponto é você, sem ter a autorização para isso, fecha uma via. Não tem cabimento, gente. Não tem nenhuma cidade civilizada do mundo isso acontece. Só acontece em terceiro mundo. Eu vejo quando acaba o campeonato de hockey nos Estados Unidos, não acontece nada. Quando acaba um campeonato e o time é campeão, é diferente. Aí pode? Não, é comemoração, é diferente. Isso acontece toda hora. Mas tem que ter alguma graça ser do terceiro mundo, né? Como é que é, Vitor? Tem que ter alguma graça a gente ser do terceiro mundo. Pelo menos a gente faz festa. Claro. E outra, a torcida do Flamengo há um mês fez a mesma coisa. De jogo. E aplaudimos aqui, é legal. A torcida do Flamengo parou no aeroporto, deu moral pro time. Tá certo? Fizemos isso. Eu achei legal na oportunidade, como eu acho legal a torcida do Palmeiras fazer a mesma coisa. Mas eu também acho. A única coisa que eu questionei foi só o sinalizador. Agora, a festa, e não é a primeira vez, gente. Lógico, cara. A torcida do Palmeiras vai virar um hábito. O Palmeiras e vai acontecer uma tragédia futuramente. Depois que acontecer a tragédia, não adianta proibir. O Palmeiras. Porque tem aquele velho, desculpa, Benja, tem aquele velho ditado. Depois que arrombaram a igreja, puseram tranca de ferro. Não adiantou nada. Já arrombaram, levaram tudo que tinha que levar. Não adiantou nada. Isso é um problema sério, isso é um problema seríssimo, não pode acontecer. A torcida do Palmeiras, tem o torcida do Palmeiras, do Flamengo, seja de quem for, do Corinthians, tem todo o direito de se manifestar.
mas você tem que ser de uma maneira organizada, de modo que você não venha atrapalhar as outras pessoas. Não pode, gente. Agora, não pode. Agora, isso não é a primeira vez. O Palmeiras, quando foi jogar o Mundial em 99, o Palmeiras foi jogar contra o Manchester no Japão, a torcida lotou. O Corinthians foi jogar contra o São Paulo em 2005. A torcida lotou. A torcida do São Paulo em 2005. A do Santos fez isso em 2011. O Lugano, quando chegou também no aeroporto, tinha um monte de torcedor do São Paulo. O torcedor do Flamengo fez. É lógico, cara. Agora a torcida do Palmeiras encontrou uma forma de... faltam 4 rodadas, né? Pascoal, o que você acha? Quero saber a sua opinião. Por exemplo, o Bayern quero saber a sua opinião, Pascoal. O Bayern é campeão da Champions. Vai Sem todo pipocar, mundo pra Pascoal, rua. quero saber a sua opinião. Barcelona, campeão da Champions. Os caras fecham, que alguém vai pedir autorização? Fecham. Claro que fecha. Óbvio que sim. Vou te dizer mais uma coisa. Você cobre Fórmula 1. Quando alguém ganha o campeonato de Fórmula 1, ninguém vai pra rua. Eu já cobri futebol e já cobri a NBA, por exemplo, está falando. Quando termina um campeonato, isso eu vi 6 vezes. 6 vezes. Eles fecham a rua. Eles fecham para você poder comemorar. Mas atrapalha quem não está comemorando. Mas existe um organograma, existe um projeto. Aqui pode fazer. Agora, fechar aleatoriamente complica. Pascoal, eu quero ouvir o Pascoal. Mas sejamos aqui sinceros. Quando a torcida do Flamengo fez aquilo lá, a gente estava ao vivo, a gente comemorou. A gente dava risada, a gente falou legal. A gente falava, nós falamos aqui. Então, se eu falei isso, eu faço a minha culpa aqui agora e digo o seguinte: é errado também. Você não pode fechar um aeroporto para comemorar embarque de delegação de dinheiro de futebol. Não pode. Não pode. Existem pessoas que precisam pegar voos por N motivos, eu não vou ficar aqui dizendo quais são os motivos, não sei e não me interessam, mas que precisam pegar voos. E você interfere na vida dessas pessoas. A polícia militar não pode deixar acontecer o que aconteceu ontem em São Paulo, o que aconteceu no Rio e que talvez venha a acontecer futuramente em outros aeroportos. Essa é a minha opinião. Ok, mas quando foi o Flamengo... Não teve críticas nessa mesa de ninguém, nem do senhor, nem minha, nem de ninguém. Ah, que legal. Da mesma forma que eu não critico agora. Que legal. O cheirinho. Então tem que ser coerente. O que a torcida do Palmeiras ontem fez em São Paulo foi legal pra caramba. Claro que foi. Foi muito legal. A gente não pode criticar a torcida do Palmeiras e elogiar a torcida do Flamengo. Você tem o dom de distorcer a palavra das pessoas e jogar as pessoas contra as outras. De jeito nenhum. Eu não estou dizendo aqui que o que a torcida do Palmeiras fez não foi legal. Eu estou achando super legal. Muito bonito. Foi uma demonstração de carinho maravilhoso dos torcedores para com os jogadores. Se o Palmeiras ganhar o jogo de amanhã em Belo Horizonte, ele dará um passo enorme para ser campeão. Isso é uma coisa. A outra coisa é a polícia militar deixar acontecer isso dentro de um aeroporto. Eu não estou criticando a torcida do Palmeiras, ao contrário, o senhor está tentando induzir as pessoas aqui. Mas do Flamengo eu estou. Já acabei de dizer que não saber. Dia você não falou. Eu posso me reconhecer. Eu posso reconhecer o meu erro aqui agora? Eu posso? Obrigado. Então, se eu não disse naquela época, então eu errei, cometi mais um erro. Eu sou ser humano, eu erro demais. Isso nada mais comprova que a minha natureza humana. Eu sou uma pessoa que comete erros. Então, se eu não fiz, eu faço agora. Eu estou criticando a polícia militar, que mais uma vez erra no seu modus operandi. Como aconteceu em Campinas, quando adiaram o jogo do Santos por causa do maldito telão no campo do Guarani. Não tem o menor cabimento. Bom, Pascoal, vossa opinião. Eu vou manter a minha coerência. Eu acho que o torcedor do Flamengo fez festa, conduziu a delegação. A gente não tem notícia de nenhuma agressão, de nenhuma pessoa que tenha perdido o voo, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo. Acho que as pessoas pegaram voo, porque existem outros meios. Para quem não conhece lá Congonhas tem duas possibilidades: ou você vai por cima ou vai por baixo. Então eles podem ter. Eu não desconheço. Agora por baixo. E ontem era feriado. Ontem era feriado. Só tem, para você pegar um embarque do avião, só tem duas possibilidades: essa escada volante e uma escada em espiral que fica do lado, que estava tomada pelos torcedores. Não tem como chegar lá em cima sem segurança. Você pode, as companhias aéreas podem viabilizar, e acredito que tenham viabilizado, porque eu não tenho notícia. Se alguém tem notícia, manda aqui no e-mail do Benjamin, por favor. O e-mail é WhatsApp. No Twitter. @Benjamin Bach, ou manda aqui com a hashtag FS Rádio Brasil. Eu não tenho notícia. Perdi o voo. É possível. Legal. Então ninguém perdeu. Gente, é o seguinte, a ideia daqui é a seguinte: ninguém perdeu o voo, continua. Deixa fazer.
Vai, continua fazendo. Ninguém perdeu o voo. Beleza, ótimo, parabéns. Eu só queria colocar duas situações. Quando vocês falam que na Europa não é possível fazer esse tipo de coisa, a gente tem que fazer pesquisas e tal. E eu tive cuidado de fazer algumas pesquisas a respeito desse negócio de manifestação. Na Alemanha, para você fazer uma manifestação dessa, você precisa fazer um requerimento e pagar uma taxa 15 dias antes. Isso é na Alemanha. Isso onde? No aeroporto ou na rua? Não, em qualquer lugar, qualquer manifestação. Você tem que ir na prefeitura da cidade, pagar uma taxa e preencher um requerimento. Você é o responsável pelo que vai acontecer e o que vai ser feito lá, e a polícia vai providenciar para que a manifestação seja feita. E se ela for permitida, ela precisa ser permitida pelas autoridades, pela governança da cidade e pelas autoridades policiais. O mesmo vale para a Espanha, né? O mesmo vale para outros países europeus. Aqui também vale. Mas você discorda disso? Não, aqui também vale, Pascoal. Aqui você para você fazer se na Alemanha era Agora isso é uma coisa espontânea. Eu não perguntei coisa nenhuma. Você falou que lá não. Eu não perguntei coisa nenhuma. Pascoal, você está dando um exemplo aí que você resolveu dar. Então, aproveitando o seu exemplo, eu te pergunto, você discorda disso? O que não? Eu Alemanha? Concordo. Você concorda com a Alemanha? Então você discorda disso que foi feito ontem. Eu também concordo com essa concorda também. Para mim, uma coisa não é excludente a outra. Por quê? Porque nós vivemos em situações e em momentos completamente diferentes. O perfil do brasileiro é diferente. É verdade. Mas eu penso que se você faz a festa, não causa nenhum prejuízo ao patrimônio e não prejudica terceiros, esse tipo de manifestação só merece aplausos. O problema é a bipolaridade desses caras. Se amanhã o Palmeiras perder 2, 3 jogos, são os mesmos que vão pegar jogadores no aeroporto. Tem 5 mil pessoas aí, não vão 5 mil pessoas. Não estou generalizando. Qualquer generalização. Isso. Toda e qualquer é burra. Como a seleção argentina fez com a imprensa argentina. Mas aí tem um negócio chamado lei que você aplica. Aí você aplica a lei. Não, mas o cara praticou algum ato ilícito, ele vai ser preso. A bipolaridade que você está falando, eu concordo. Só que, nesse caso específico aqui, nós temos que elogiar. Foi uma festa. Cara. Eu não soube de nenhum incidente, então... Quebraram LEDs dentro do aeroporto, mas tudo bem. Ninguém se machucou. Sabe aquela televisãozinha que você pega para fazer aqueles totem, para fazer check-in, ou aquelas televisõezinhas que você vê embarque, desembarque. Os caras guardam as coisas que o senhor fala. O locutor Wander fala aqui, Vitor Sormani, que além de apoiar a atitude dos flamenguistas na época, ele ainda sugeriu o comboio até São Paulo, prejudicando o tráfego. Você lembro, é verdade. É verdade. Você adora jogar as pessoas contra a gente e deixar a gente numa situação ridícula. Deixar a gente numa situação ridícula. Que nem você fez com o Jair Ventura aquela vez. Tem que ser justo. Deixa pra lá. Tem que ser justo. Mas enfim. Se as pessoas não conseguem separar uma coisa de outra e tal, não vou ser eu aqui em 15 minutos que vou tentar fazer isso. Mas, por exemplo, sejamos justos. Eu não estou jogando ninguém contra ninguém. A gente tem que ser justo. Eu estou só cobrando coerência da nossa parte. Quando estava aqui a torcida do Flamengo, nós enchemos a bola, achamos legal, entramos na onda. Eu errei. Então agora, eu não vou chegar aqui e falar, mas da mesma forma que eu achei legal, Beija, a torcida do Flamengo fazendo no aeroporto no Rio de Janeiro, foi no Santos Dumont, eu achei legal a torcida do Palmeiras em Congonhas ontem, eu achei legal demais, cara. Eu acho que todo incentivo, tá certo? Quando é dessa forma, quando a torcida organizada faz uma festa dessa forma, a gente tem que levantar e bater palma. Isso daí é legal, cara, é legal. Por mais que possa prejudicar alguém, tá certo? Entre aspas, porque o cara pode perder um voo, ontem primeiro, era feriado, tá certo? O aeroporto já não tem aquele fluxo que tem num dia normal. Segunda coisa, por exemplo, a Avenida Paulista, eu trabalho na Avenida Paulista. A Avenida Paulista ontem estava fechada, porque em domingos e feriados a Avenida Paulista é fechada. Eu trabalho na Avenida Paulista. Eu tive, talvez, o meu direito de ir e vir cerceado, mas eu não vou encher o saco. Dou a volta, vou pela Avenida de Baixo. Eu tive que fazer a volta, Pascoal. Tive que ir até o Pacaembu para pegar, porque eu não conseguia cruzar a Paulista. Tive que ir até o Pacaembu retornar pela Alameda Santos, que é a rua de baixo. Então você é chucro, que eu subi a Brigadeira, só subi a Brigadeira. É que você tem sirene e você não respeita a cavalete. Eu respeito a lei. A Brigadeira não é fechada. É que eu não sabia, eu tive que ir até o Pacaembu. Então, você é chucro. Não, pelo contrário, eu dei a volta, eu não dei chilique. Tudo bem, acontece. Em prol de uma boa causa. As pessoas estavam trafegando de bicicleta, de skate, correndo na Avenida Paulista. É legal, cara, é legal. Acho que as pessoas elas não podem ter, talvez, essa predisposição de achar, nossa, só eu me prejudico no mundo. Claro. Não, cara, não. Foi uma festa legal pra caramba e esse tipo de festa eu apoio. Você apoia, Vitorino Chamon? Eu acho legal. Achei legal a do Flamengo, acho legal a do Palmeiras. Acho que se começar a criar confusão na vida das pessoas, eu conheço muita gente no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro que não é flamenguista e que estava trabalhando, nos dizem que a torcida do Flamengo fez aquela festa no centro da cidade, que é contra, que causou
muitos incômodos num dia de semana comum para quem estava trabalhando. Agora, é esporádico. Acho também que, por exemplo, a diretoria do Palmeiras e a diretoria do Flamengo, se isso se tornar praxe, podem bolar outras coisas. Por exemplo, não precisa passar pelo meio do saguão. A torcida espera do lado de fora, na rua, e aí o ônibus entra para um portão lateral, os jogadores têm um mínimo contato com a torcida e pronto. Não precisa subir essa escada e parar. Acho que pode se criar outras formas de apoio. Não precisa passar pelo saguão central, mexer na careca do Cuca, coitado. Ficou cheio. Sabe, os olhos do Cuca assustados. Eu queria ouvir o Cuca. Gente, mas enfim, isso foi inesperado. Foi inesperado. Tanto foi inesperado que a imprensa estava todinha lá. Todo mundo sabia que ia acontecer isso. Eu não sabia, juro que eu não sabia. Foi divulgado. Foi super divulgado. Mas dessa dimensão? Sim, exatamente. Todo mundo sabia. Por que a polícia não se pensou no que resolver aí essa situação para evitar que isso ocorresse? Mas gente, a Infraero já vai fazer alguma coisa. A Infraero já vai fazer alguma coisa. Estão esperando arrumar a igreja, roubar tudo que tem lá dentro, depois que roubar, eles vão botar a tranca de ferro. O futebol tá muito chato, cara. O futebol tá muito chato. Hoje as arquibancadas, com exceção de alguns estados, essas coisas que nós vimos aí, a gente não vai ver nunca aqui. Elas são cinzas. O que aconteceu ontem no aeroporto era para acontecer todos os jogos do Campeonato Brasileiro, tá certo? Infelizmente não acontece pela imbecilidade de alguns torcedores. Porque muitas vezes o cara é violento, senhor Mano, aí o Ministério Público acha que o problema é a bandeira. Tem que acontecer na arquibancada e não dentro do aeroporto. Sim, mas é que tá. É o que eu tô ampliando um pouco mais aí o nosso leque de discussão. Sabe por quê, senhor Mano? Por exemplo, quando teve aquela onda verde para levar a delegação mas eu vou chegar lá. a polícia militar não quis deixar. Não, já vou chegar lá. Já vou chegar lá. Percebendo que o problema não é a torcida, é a polícia. Vou terminar, gente. Com relação aí à arquibancada, essa festa que aconteceu no aeroporto era para acontecer todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Não acontece. Porque, infelizmente, o Ministério Público e as autoridades, elas acham que o torcedor vagabundo, quando ele apronta alguma coisa, ao invés dele punir o torcedor, eles punem as camisas, eles punem as bandeiras, eles punem os instrumentos musicais, porque a bandeira, o Ministério Público, pois é, o Ministério Público, a bandeira não bate ninguém. Você está vitimizando o culpado. Não tô não, Vitorino. Eu sou a favor de pagar o delinquente, tá certo? Eu não sou a favor de punir o estádio, eu não sou a favor de punir a bandeira, eu não sou a favor de punir o instrumento musical. O Ministério Público não sai na porrada no estádio, não. Mas a questão não é essa, Vitorino. É a mesma coisa. O cara pega a amante, pega a mulher com a amante no sofá. Ao invés dele, teoricamente, se separar da mulher, ele vem do sofá, ele acha que a culpa é do sofá. É o que praticamente acontece no futebol. Então, hoje os estádios, eles são cinzas, eles são chatos, muitas vezes ocasionado por causa disso, tudo que a gente já discutiu aqui em determinados programas. Hoje, nas cercanias do estádio, o torcedor não pode recepcionar o time. A torcida do Palmeiras fazia uma festa, como outras torcidas também fazem em alguns jogos, de recepcionar o time na avenida principal ali, que dá acesso ao portão principal. Hoje não pode, porque não, vai atrapalhar o morador. Não, porque o morador ele tem o direito de ir e vir. E o direito de ir e vir do torcedor, onde fica? No estádio do Palmeiras, o cara só passa naquela rua se ele tiver com ingresso. É um absurdo. É um absurdo. O torcedor que não tem a condição de entrar no estádio, se ele quiser apoiar o time do lado de fora, ele tem que estar lá. Ele tem que estar lá. Isso chama-se direito de ir e vir. É democrático, cara. Você está completamente equivocado, Por que, senhor Mano? Porque tem um evento, e aquele evento envolve milhares de pessoas. Sim. Tá? Milhares de pessoas. Para evitar uma confusão, para que aquilo não aumente para 60, 70, 80, 200 e fique incontrolável, só entra ali quem tem o ingresso. Isso é normal. E se o cara tiver que pegar um ingresso com um amigo dele que está do outro lado do estado, como é que ele faz? Esse é o problema, que ele tem que resolver antes de chegar no jogo. Eu discordo. Mano, pelo amor de Deus. Em qualquer lugar isso do mundo isso acontece. É direito de ir e vir, não. Lógico que isso chama-se democracia. Você não pode lesar. Para você, a democracia funciona da seguinte maneira: você tem que abrir mão de alguns direitos seus para que haja o bem comum. Você vai abrir mão desse seu direito de ir e vir naquele momento para que não haja nenhum problema com quem está querendo assistir o jogo de futebol. Mas, senhor Mano, não democracia é isso. Democracia não é você poder falar o que você quiser. Democracia não é você poder andar onde você quiser. Não é assim. Senhor isso Mano, vira anarquia. Qual o problema do cara estar ali na frente? Qual o problema? Mas isso é o problema. Se existe uma determinação, as pessoas precisam respeitar. Não. Ninguém respeita nada. Eu acho que as pessoas precisam. Pera lá. Eu não sou a favor de respeitar tudo, não. Você precisa contestar algumas coisas. Exato. Se você entende como absurdo, algumas determinações que são uma aberração. Agora você vai catar tudo que é dito para você. Você tem que contestar. Tudo bem, isso não é legal? Beleza, vamos contestar. Mas não é na hora do jogo, no momento que está acontecendo o episódio, o evento, que você
você vai lá e afronta e enfrenta todo mundo, gente. Outra coisa. Deixa o Ivan falar e depois por exemplo, você pega a Avenida Paulista. Para quem vai no sentido Oswaldo Cruz ali, Paraíso, você vai pelo lado direito. Quem vai no sentido Consolação vai pelo lado esquerdo. Mas eu quero ir pelo lado esquerdo. É meu direito. Isso não é diferente de coisa nenhuma. Isso não é diferente de coisa nenhuma. Isso dá regras. E as regras têm que ser respeitadas para que a sociedade consiga viver em paz, em harmonia. Agora o Ivan vai falar que eu soube, por sinal, um adendo. Eu soube que o nome dele não é Ivan, hein? Não? É Ivanildo, mas ele usa nome artístico de Ivan. Jamais. Ivanildo Drago, por favor. Jamais. Eu acho que nós vivemos um momento de extrema intolerância, falta um pouco de sensibilidade. Uma coisa bem programada, todos conseguem se adaptar. Perfeito. Nós vivemos na cidade de São Paulo, que tem eventos a todo momento. Quem mora nos arredores do estádio, por exemplo, também encontram dificuldades, principalmente nos grandes jogos. A Avenida Paulista é parada a todo momento com eventos, vira rua de lazer. Nós vemos corridas em várias ruas da cidade de São Paulo e algumas ruas interditadas e todos conseguem se adaptar. Falta um pouco de sensibilidade da nossa parte. É uma intolerância a todo momento. É o que eu quero e você vai defender só o que você quer e nós vamos viver nesse embate a todo momento. Você não vai pegar seu carro e enfiar na Avenida Paulista no domingo porque você tem o direito de ir e vir. Ivan. Não, existe um evento ali. A avenida é fechada para que a comunidade possa usufruir. Então você não pode colocar o seu carro ali. Mas andar a pé você pode. No Palmeiras você não pode andar a pé. Você não pode andar de carro. Não, mas a pé os caras não deixam, senhor Mano. A pé os caras não deixam. Drago, você está numa fase espetacular. O casamento te fez bem. Você vê, o Rafinha falou da tua. Você está demais. O Marcelo Martinez, ele casou e não convidou a gente, é isso? O Marcelo Martinez, que ele perguntou para você, Pascoal. Pois não. Boa tarde. E se um corintiano ontem marcasse com as camisas, conseguiria? Eu acho que não conseguiria, mas é absolutamente lamentável se isso acontecesse. Não teve nenhum incidente desse porte, se alguém desembarcou com a camisa de outro time, eu não tenho notícia disso, se alguém tiver, por favor, relate, eu não tenho notícia disso e andei vasculhando aí. Pode acontecer? Pode acontecer. Dois caras descendo do avião. O cara veio em Mato Grosso com a camisa do São Paulo, outro com a camisa do Sul. Pode acontecer desses caras apanharem? Pode. Então, é bom evitar ou não? Bom. É bom evitar? Obrigado. Mas eles... Tá chegando também muitas mensagens também. Eu tô lendo as que elogiam e tô lendo as que criticam. Aqui, ó, eu não sei, isso aqui eu não tive acesso. O Saulo de Melo Júnior fala, segundo a ANAC, houve registro, queixa de 22 furtos. Claro que houve. O Rubão Luiz São Paulino... O Rubão Luiz São Paulino... Quebraram algumas jardineiras. Quebraram os LEDs. Os LEDs quebraram. Nós noticiamos isso ontem no expediente. No rodado. O Rubão Luiz falou que sou São Paulino e achei legal a torcida do Palmeiras fazer isso. E furto também, viu? Não é exclusividade do torcedor, não. O Castway fala. Ontem, não está escrito. O Castway fala. Ontem foi um transtorno no aeroporto. A fumaça trabalhava. Vocês não divulgam. Mas acabou de falar isso você. O Alaor Ferreira, o futebol está chato, lindo seria essa festa dentro do estádio, mas como a torcida não pode, faz a festa fora. Quer dizer, a maioria das pessoas acham que é legal. Tem algumas pessoas criticando essa festa. Mas eu respeito quem é contrário também. Eu acho que é válida a discussão, Benja. Mas, por exemplo, volto a falar aqui, o futebol está se tornando um esporte chato. Nada pode no futebol. Nada pode, cara. Se a festa voltasse para as arquibancadas, esse negócio de aeroporto diminuiria? Você acha que isso é um pouco transferência? O torcedor da Geral, o Geraldino, o Duro não estava aí. Não estava. O torcedor que perdeu mesmo, que hoje assiste os jogos no bar, no botequim, fazendo churrasquinho na porta do bar de gato, esse não estava aí. Aí está a torcida organizada e alguns torcedores, de fato, que foram apoiar o time. Mas esse discurso de que não pode fazer porque o povo está afastado do estádio, não é. O povo não estava aí, não. E ó, uma outra crítica também é a diretoria do Palmeiras agora, viu, Flavinho? Porque eles majoraram demais o preço dos ingressos. Menos os da torcida organizada. Então, o gol aí que tá. 80 paus. Aí que tá. É um absurdo. O cara lá, por mais que tenham palmeirenses que tenham ido durante o Campeonato Brasileiro inteiro e agora eles tenham a prioridade de, inclusive, nem pagar ingresso, dependendo do setor que o cara pega. O Gol Norte não paga ingresso. Se você tem assiduidade... Se o cara é assíduo, o ingresso é grátis. Ele escolhe aquele setor e não paga nada. E em outro setor... Dá os valores dos ingressos que foi aumentado. O Gol Norte é R$80.
o Gol Sul, que é o gol do lado da... Porque além de ter a piscina, né? O Gol Sul é o gol da Se direita. tem o Gol Norte, o Gol Sul provavelmente é do outro lado. Só para Isso é uma coisa lógica. Só para explicar. Norte, Às vezes as Sul. pessoas não entendem o posicionamento do estádio do Palmeiras. O gol que vai ficar à esquerda de quem vê o jogo de futebol é o Gol Norte. À direita é o Gol Sul. O gol da direita custa 250 paus a arquibancada. É porque o gramado é mais bonito. O gramado do Gol Norte não pega muito sol e é meio turvo, Na Central Leste custa 350, que é aquela que fica em frente à cabine de imprensa. A que fica junto com a cabine de imprensa, a Central Oeste, R$400. Superior Norte e Sul, 180. Superior Leste e Oeste, 220. Superior Visitante, R$180. Olha, que o Lucas Guimarães manda uma mensagem aqui, olha. Eu desci. Isso é o jogo contra a Chapecoense e o ingresso começa a ser vendido hoje. Enquanto o Botafogo também é esse preço. Lucas Guimarães, eu desci com a camisa do Corinthians em Congonhas ontem e não fui agredido. Então, cara, que bom. Sorte. Isso chama-se bom senso. Não, isso chama sorte. Não, é bom senso. É outra coisa. O torcedor precisa entender. O torcedor precisa entender. Isso chama mentira. O torcedor precisa Ninguém entender. passa ali com a camisa do Corinthians. Não, a gente conhece como é que é. Não passa. Não, mas o Flavinho, não, ele pode não ter passado nesse momento, ele pode ter esperado talvez ali. O torcedor inteligente ele não vai um cara que não é identificado com nenhum clube, como o Mano. Se o Mano descesse, se eu descesse ali, eu seria carregado no braço do povo. Tá certo? A perna para um lado, o tronco para o outro, a cabeça para o outro. Maurício Hartmann. Hartmann é do South Park? Não, que é o Cartman, o nosso cego. Hartmann. Agora é o seguinte, veja. Olha, só um minuto, Vitor. Olha, que ele fala aqui, ó, festa é sempre legal. Mas o Sormani tem toda a razão com as preocupações levantadas e foi didático ao falar sobre a democracia. Fala, Vitor. O Palmeiras está em vias de ser campeão brasileiro. É claro que no retorno, por exemplo, ganha do Atlético, título quase confirmado. É claro que isso vai acontecer, por exemplo, na chegada do Palmeiras. Claro. Já dá para programar alguma coisa. Claro. Dependendo dos resultados. O último jogo é em Vitória, não é? O último jogo do Palmeiras. Contra o Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. É claro que vai acontecer, o time já vai ser campeão, ou vai confirmar o título. É claro que já dá para programar alguma coisa. E outra coisa, é inacreditável. Eu estava vendo, essa cena já rodou umas 3, 4 vezes, os pais levando crianças pequenas por meio dessa... Deus me livre, é maluco. Aí as coisas acontecem e depois choram. É para acostumar desde cedo. Agora, com relação, Vitor, ao preço dos ingressos, eu acho um desprestígio com o torcedor, cara. A diretoria do Palmeiras foi mal demais. Dinheiro todo mundo quer. Só que a diretoria do Palmeiras deveria ver o que a torcida do Palmeiras fez durante o campeonato inteiro, tá certo? Se hoje o Palmeiras é líder de público no Campeonato Brasileiro, não foi à toa. Não é pelo fato somente de ter um bom time. O torcedor acompanhou. O Palmeiras hoje ele está encabeçando também a lista dos times aí que tem mais sócios torcedores no Brasil, e isso é uma receita para o clube também. Eu acho que é um desprestígio, tá certo? No momento crucial, você talvez estuprar o torcedor que praticamente foi o campeonato inteiro. É um absurdo. Por mais que eu entenda que tenha torcedores ali que não vão pagar o ingresso porque eles escolhem o setor norte, que é mais barato, ou vão para um outro setor e tem um desconto de 75%, mas e os demais, Pascoal? Mas e os demais? O Palmeiras